De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que dentre os 200 milhões de habitantes do Brasil, cerca de 2 milhões têm o transtorno do espectro autista. Uma das características das crianças com transtorno é o atraso no desenvolvimento da comunicação verbal. A fala é uma habilidade essencial para a interação social, a aprendizagem e o desenvolvimento emocional. E estimulá-la representa um papel crucial na melhora da qualidade de vida da criança com autismo. Para falar sobre isso, a gente conversa com a fonoaudióloga doutora Camila Cosca. Muito legal esse tema, seja muito bem-vinda à nossa casa, Cá. Obrigada. Quando a gente fala a gente já estava falando, né, de fala das crianças em geral, e quando a gente fala da criança com autismo, se a gente sabe que quando a gente não estimula, já é complicado para a criança falar, quando a criança tem autismo, é mais complicado ainda? É mais difícil ainda, até porque essa criança, ela já nasceu com uma dificuldade de fazer certas conexões cerebrais. E essas dificuldades, ela não faz o contato visual e por isso ela não tem essa pista visual que ela precisa para conseguir desenvolver a fala. Além disso, essa criança, ela imita menos. E a gente, para a criança desenvolver a fala, ela precisa imitar o gesto e imitar a nossa própria fala. A gente mesmo fala, meu filho está um papagaio. Por quê? É naquele momento, numa fase do desenvolvimento, que a criança passa a imitar tudo que o adulto fala. Mas a criança que ela tem o autismo, ela faz menos, mas o fazer menos, ela perde algumas pistas e até mesmo algumas habilidades que ela precisava desenvolver. Que interessante. E quando eu estava estudando o tema, era exatamente isso que eu pensava. Porque eu falei, como a criança tem essa coisa de copiar, né? E geralmente quando a gente fala, você abre bem a boca. Mas se a criança não tem esse contato visual, como faz isso? O que os pais podem fazer para motivar isso na criança, para que ela fique, de repente, uma pessoa mais atenta, com foco, de repente, naquela comunicação? Essa é realmente a primeira parte do tratamento. É começar um estímulo do contato visual. Eu gosto muito de estimular o contato visual, se abaixando na altura da criança. Então, a criança falou com você, você não pode perder essa oportunidade, se abaixe na altura dela e fale algum som engraçado, alguma fala que seja do interesse da criança para que ela tenha a atenção em você. Porque nada vai adiantar se a criança estiver lá com você e você falar assim, não, mas olha outra coisa, que não é do interesse da criança, isso não vai motivar essa criança. Bolhas de sabão, a criança ama e toda vez que você faz essa bolha de sabão, a criança vai te olhar para pedir mais. Outra dica que é maravilhosa, a criança gosta muito de cócegas. Então vai cantando a música da Dona Aranha, vai subindo e você para e a criança olha para você e você faz mais. Então é tudo com brincadeiras, tudo de uma forma muito lúdica para que a gente consiga a atenção da criança e essa motivação. Porque quando a gente fala em fala, né, geralmente a gente dá sentido para as coisas, né? Então não basta você falar um monte de palavras aleatórias se você não explica para a criança o que é. Por exemplo, assim, sei lá, abre a porta, mas você não está mostrando a porta, a criança vai demorar para entender que você está falando para ela abrir a porta, não é? Como que a gente consegue fazer isso de uma forma melhor, dando esse significado realmente para elas? Eu gostei muito, porque você falou o que eu sempre falo para as mães, é de estimular dentro do contexto. E o que é o contexto? A gente precisa ali analisar aquilo que a criança está brincando naquele momento e narrar, nomear exatamente o que a criança está fazendo. Porque se a criança está correndo e eu falar, vem aqui, não faz sentido para a criança. Então eu tenho que nomear, corre, corre, e brinca de peguei. Então é sempre nomear e narrar de acordo com o que a criança está brincando naquele momento. A gente também tem uma idade certa para isso, com as crianças que têm autismo? A idade certa, a gente tem a idade certa para falar, mas também para estimular. Então, a partir do momento que percebeu que o filho não desenvolveu a fala, que é entre 1 ano e 3 meses, já precisa ficar com sinal de alerta. Lembrando que a fala é o que aparece para nós, mas já tem nessa criança outras habilidades que ele ainda não faz. Geralmente a criança que ela está dentro do espectro do autismo, ela também não faz o gesto. Sabe com 1 ano que a criança faz, quantos anos você tem? 1 ano.
Ou a gente diz que a criança é muito independente porque ela não entendeu a comunicação como uma forma dela conseguir conversar com o adulto, de pedir algum brinquedo. Então, ela escala todos os móveis da casa para pegar o que ela quer. Então, é tida como independente, com muita autonomia, mas, na verdade, é uma criança que não está se comunicando como deveria. E os pais devem ficar atentos, porque a gente fala em comunicação, né, em fala, a gente pensa em som, mas também tem a comunicação não verbal. E existem algumas coisas que as crianças autistas, geralmente, elas fazem que são bem características. Como é que a gente consegue, né, que o pai consegue observar o que ela está querendo dizer com aquela ação, por exemplo? Tá. É sempre bom dar um significado, mesmo que a criança esteja fazendo uma comunicação não verbal. Né? E pensando nas crianças autistas, eles fazem muitas brincadeiras repetitivas. Então, dar sentido para essa brincadeira, ao invés da gente tirar a brincadeira, tirar o brinquedo e dizer, não, agora pode parar, né? Vem brincar de outra coisa. A criança gosta muito de girar a rodinha. Então, você dá o sentido usando a música, por exemplo. Então, a roda do ônibus gira, gira. E você brinca com a criança dando sentido, dando significado e dentro do contexto. Que incrível. Tem muita coisa pra gente fazer ainda, mas tem um depoimento, não é isso, Léo? Gente, vamos assistir agora o depoimento da Larissa Raposo e do Gustavo Rafael. Eles são papais do Henrique, que foi diagnosticado com autismo e estão acompanhando as sessões do filho para ajudá-lo no desenvolvimento da fala. Vamos olhar. O Henrique é um mocinho de quase 3 anos e desde que ele tinha antes de 2 anos, 1 ano e pouquinho, eu já identificava alguns sinais de atraso de fala. Comentava com as pessoas e eu via muito de cada criança tem seu tempo. Uma consulta com a pediatra quando ele tinha mais ou menos 2 anos e 3 meses. A pediatra realmente identificou um atraso importante e alguns padrões repetitivos e sinalizou que ele poderia estar no espectro autista e começamos a investigação. E aí foi todo um processo, tanto que desde as primeiras sessões eu e o Gustavo, a gente acompanhava as sessões dentro da sala para aprender, porque a gente sabia que precisava replicar em casa e muitas coisas a gente não sabia muito bem como fazer, né? Acabou sendo um processo para todo mundo, para a família inteira, né? Tanto para o Henrique, que estava descobrindo como dar função às coisas, mas também para nós, pais, para aprender como é que a gente conseguia replicar em casa, né, tudo que ele estava fazendo na fono e, enfim, aumentar a exposição dele, a forma, vamos dizer, a forma correta de desenvolvimento. Então, foi um processo bem interessante nesse sentido. E a gente tem plena consciência que a gente precisa ajudar, a gente precisa replicar, a gente precisa aprender para estimular da forma correta, porque ele precisa de muito estímulo, ele é muito novinho, e quanto mais estímulo a gente der, mais essa evolução vai acontecer de forma mais intensa, mais rápida. Então, essa é um pouquinho da história do Henrique e dessa relação dele com a terapia, com a fono, com essa equipe hoje multidisciplinar que cuida dele. Muito interessante, né? Doutora, eu queria aproveitar também para falar um pouco sobre o São Paulo Futebol Clube. Lançou recentemente uma sala dentro do estádio voltada também, que chama Teia Tricolor, né? Eu queria que você falasse também a respeito disso. Quanto é importante essa inclusão também em outros esportes também. Sim, principalmente se for uma sala sensorial, porque justamente onde tem muito barulho, muita luz, muito movimento, muita gente, essa criança ela pode se desorganizar. Então, colocando uma sala para elas vai ajudar em todo o desenvolvimento, porque se a criança ela está num ambiente que ela consegue entender o que está sendo dito, que ela não se desorganiza, ela também tem a possibilidade de aprender. Isso é muito legal. E os pais ali, quando eu comecei a ver eles falando, né, ouvi-los, eu fiquei pensando como isso é interessante, né? E eu acho que os papais, acho que como um todo, quando a gente fala de criança, todas as crianças, porque quando a gente começa a pensar mais no que a gente fala, para dar um sentido, você usa melhor as palavras e essa forma de ensinar, ela é muito mais rica, não é, cara? Porque às vezes a gente só desembala a falar e você quer que a criança aprenda, mas aquilo não tem significado para ela. E quando você para fazer isso de uma forma especial para o seu filho, com certeza essa comunicação é muito melhor. É muito mais rica, porque você vai trabalhar com a criança durante todo o dia
exatamente o que está na rotina dele. Então, você não vai jogar palavras aleatórias, você vai ver o que é que você está fazendo naquele momento. Se está preparando o café da manhã, traga o seu filho junto e você vai nomear o que vocês vão fazer. Ovo, leite, e é isso, a criança vai aprender na função e para isso ela consegue memorizar muito mais. A gente sabe que as crianças que têm o autismo, elas têm um hiperfoco, né? Essa convivência dos papais vão conseguir identificar o que ela gosta mais. Então. É possível aproveitar isso para poder fazer com que ela seja uma criança mais comunicativa? Sim, porque a gente tem que aproveitar o hiperfoco da criança, porque esse é o interesse dele. Então, é esse hiperfoco. Então, às vezes é dinossauro, é usar o dinossauro para que você possa ensinar palavras que vão ajudar essa criança a se comunicar. E eu sempre falo as palavras que são dá, mais, quero, esse. Então, você até abre, fecha, porque a criança ama abrir, fechar a porta. Coloca o dinossauro dentro, que lá a gente tem uma cozinha, e abre e tira. Então, com isso, você consegue dar movimento para essa brincadeira, usar o que a criança gosta e ainda trabalhar o que precisa. Que legal. E você falou uma coisa que é interessante nessa comunicação. A gente não tem que falar muito, né? Não. Por exemplo, você falou assim, isso aqui pega o dinossauro, abre. Fecha. Você fala as palavras-chave, isso. Exatamente isso. Palavras-chave. Não adianta você falar uma frase muito grande. Por quê? A criança que ela tem uma dificuldade para aprender, ela não consegue entender o que você está querendo dizer nessa frase tão grande. Você falou uma frase enorme e dinossauro. Qual dessas palavras está se referindo ao dinossauro? Ela não vai saber. Então, aquilo que a criança coloca a mão é o que você vai nomear. Aquilo que a criança fez, abriu, é o que você vai nomear e narrar. Então, com isso, você vai enriquecendo esse vocabulário da criança, as situações, e ela vai entendendo até a dar funções. Porque a criança, às vezes, a gente fala assim, não, meu filho sabe tudo, mas, na verdade, ele ainda não sabe dar função para aquilo que ele tem na mão, daquele brinquedo. Ele tira, põe, mas ele não consegue brincar de uma forma funcional. Interessante. E você tem esse livro, né? Você é coautora dele. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho de vocês. O livro Simplificando o Autismo, eu falo que eu sou suspeita, mas ele é magnífico. Ele é muito completo e ele é para pais e profissionais. Então, no meu capítulo, eu ensino os pais de uma forma muito prática para que eles possam estimular a fala do filho na rotina, dentro do dia a dia. Porque eu falo que, às vezes, a gente está lá no automático, a gente mesmo coloca o tênis na criança, coloca meia, coloca o uniforme e sai, e ninguém contou para essa criança o que está sendo feito. E com isso a gente perdeu a oportunidade de usar as palavras do dia a dia com essa criança, da rotina dele. E como a criança que está dentro do espectro, ela precisa de mais frequência, de mais intensidade, de tudo aquilo de estimulação, então se eu uso a rotina, eu consigo 7 dias da semana estimular o meu filho da forma correta. Mesmo que pareça repetitivo. Mesmo que pareça repetitivo. Que interessante isso. O que a gente pode falar de benefício, né? Eu sigo vários canais na internet e eu gosto muito, né? Tem o Autizando, que fala, né, dos jovens que estão se formando, os médicos. E eu acho que isso dá uma possibilidade para os pais entenderem que é algo muito amplo, né, de ser feito. Quando você tem uma criança que desde cedo se comunica bem, quais são esses benefícios? Que ela é segura de si, por exemplo. A criança é segura de si, ela vai conseguir interagir, ela vai socializar e ela vai conseguir ter essa independência e autonomia real, né? Dela conseguir trabalhar, dela poder estudar, conseguir pegar um ônibus, um táxi e ela se sentir, né, dono da própria vida. E quando a fala ela já está comprometida e não há um desenvolvimento, nem uma estimulação, já encontra uma barreira nessa parte. Com certeza. Onde as pessoas encontram o livro, Cá? Eu deixei um link lá na minha bio, eles conseguem encontrar nesse livro ou nas principais livrarias. Que legal. Você de casa, então, faz o seguinte, aproveita para seguir a @Camila Cosca, tá aparecendo aí para você, @fono. É muito importante a gente falar disso. Volte mais vezes para a gente falar de várias coisas, de vários exercícios, porque é uma forma da gente informar as pessoas. Conscientizar, né? Conscientizar, exato. E que não existe aquela coisa de não é uma doença, um transtorno. É um transtorno. E aí a gente consegue resolver tudo com muita informação e você vai ver o banho de informação que o seu filho vai ter e de comunicação que ele vai passar a perna em todo mundo, né, Cá? É isso mesmo. Obrigada. Obrigada, viu? Seja sempre bem-vinda à nossa casa. Obrigada.